Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da B3, B3SA3, pregão desta segunda-feira, dia 7 de junho. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Investe. Aqui na parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se e tem um sino das notificações. Clica no botão inscreva-se, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo todo o conteúdo novo do canal e o conteúdo existente principalmente na parte de aprendizado. Vamos então aqui para essa análise especial, que o foco dela é falar ali desde o longo prazo, através de um gráfico anual, passando por diversas periodicidades até chegar no gráfico diário, ou seja, olhando mais para a questão do longo prazo, até passando pelo médio prazo, chegando no curto prazo, atendendo diversos perfis de investidor, fazendo uma avaliação por meio da análise técnica, que é a minha especialização. Então, antes de começar, vou rodar aqui a vinheta. Se essa análise for útil para você, deixa um like, um joinha, agradeço demais. Já aproveita para clicar durante aí a vinheta. Então, voltando aqui, vamos lá começar aqui pelo gráfico anual. Nós temos um ano caindo 14,6% de queda depois de um longo movimento de subida, mas sem nenhum sinal de baixa pelo gráfico anual, que seria perder as mínimas ascendentes. Isso não está acontecendo. Enquanto no decorrer desse ano tiver aqui movimento para baixo, o interesse maior é compra para tentar pegar algo para cima. Só que aí eu olharia para um prazo menor, que é o que eu vou fazer aqui nessa análise, para ver qual seria o momento mais interessante de entrar. Tá bom para comprar agora? Se eu pegasse só assim algo simples, né? Pegasse o Fibonacci em cima desse último movimento desse ano inteiro de subida, região dos 15,98 seria o ponto mais interessante para entrar. Mais próximo dos 15,98 seria mais interessante para arriscar uma compra em termos de um nível de suporte. A gente vai falar mais algo a respeito num gráfico de menor periodicidade, como o gráfico quadrimestral. Então, de maneira geral, aqui a tendência de alta num prazo mais longo, não tem sinal de reversão. No quadrimestral, sim, aqui tem um sinal de ter correção. Fez aqui a reversão de um topo, veio forte para cima e está lateralizando. Qual a expectativa? De se poder ter algo para cima, mas por enquanto a última informação que existe no gráfico é essa. A expectativa é que faça isso aqui. Ah, então já vou entrar comprando. Pode entrar comprando já agora? Até pode, ser um risco mais alto. E aí, pegando inclusive essa questão desse último movimento de subida, a região ali dos 15,98, que é justamente do ano passado para cá, mínimo do ano passado para máximo. 15,98 é o ponto de suporte. Bateu aqui no gráfico quadrimestral, cada barra dessa aqui representando 80 pregões, 80 dias úteis de comportamento aí do preço. Bateu aqui, gerou sinal de alta, é a primeira forma de entrada, de aguardar sinal de alta, de entrada. Superação da máxima no candle anterior. Sem aguardar sinal de entrada, já entra comprando perto dos 15,98, pensando no longo prazo. De ficar aí 3 a 10 quadrimestres posicionado. Cada 3 quadrimestres a gente está falando de um ano de tempo, né, na questão do tempo. Então, a tendência de alta, tem suportes importantes pela frente, o suporte mais próximo, 16,81, que já está sendo testado, que é o mercado veio aqui, subiu, parou de subir, veio aqui embaixo, volta aqui para cima e está aqui testando justamente o nível que foi rompido, que era a resistência, podendo fazer aqui novamente. Já tem esse sinal de alta? Não tem ainda, a gente vai olhar num prazo menor, como no gráfico mensal, que está dentro de um cenário de tendência indefinida, subiu forte, e aí pegando aqui daqui para cá, nós temos uma correção em duas etapas, vamos dizer assim, uma correção em ABC desse movimento de subida, que ainda não perdeu nada tão relevante. Dalton, se perdesse aqui, vira uma tendência de baixa, mas que eu não olho ainda com vamos dizer assim, não tem um olhar tão ruim para isso. Se perder aqui a mínima é 16,32, já vai ficar muito próximo do suporte lá dos 15,98 e desse exato último movimento de subida do gráfico mensal, 15,89. Depois de 15,89, região dos 15,3, ou seja, desde esse patamar aqui, passando pelos 15,98, 15,89, até isso aqui eu ficaria muito de olho em quê? Sinal de alta aqui no mensal, compra pensando no prazo maior, que tende a entrar um movimento mais longo para cima. A primeira forma de entrada aqui no gráfico semanal, e aí, compro agora ou não? Está numa zona de suporte, a zona de suporte que mais abaixo é 16,53 até a mínima 16,32. Bateu aqui, gerou sinal de alta, como está dentro daqueles 16,81, que é esse ponto aqui, ó, que aqui fechou abaixo, já voltou para cima, aqui já está batendo por 2 meses. Se bateu por 2 meses, não caiu e volta para cima da máxima do candle anterior, seja que voltar para cima da máxima de maio,
primeira forma de entrada, veio e perdeu a mínima de maio, depois volta no mesmo mês, supera a máxima de maio, possibilidade de compra tentando pegar o próximo movimento de subida no mensal, de médio para longo prazo, de ficar de 3 a 10 meses posicionado. Outra forma, fechou junho desse jeito aqui, julho superou a máxima de junho, também possibilidade de compra. Veio mais para baixo, enfim, veio mais para baixo. Se ficar mais aqui embaixo, dá até para guardar um fechamento aí para cima da média. Mas a superação da máxima do candle anterior aqui, dessa sequência que está sendo feita aqui agora, seria um ponto de entrada. Considerando que aqui, ó, superou, mas enfim, com um tempo mais curto de correção, já anulou esse sinal de alta de fundo. Então, se tiver mais outro, ou seja, era para cair, não caiu, gerou mais um sinal de alta aqui, voltaria para compra pensando em prazo maior na B13CA3. De imediato não tem um sinal já de entrada. Tem um cenário para ficar bem atento para uma compra de prazo maior. Se for arriscar a compra sendo bem arrojado, entrada aí nesse ponto com menos capital. Aguardando um pouco mais, um perfil aí arrojado, já superação da máxima desse candle. E se for sendo mais cauteloso ainda, ou seja, cauteloso no sentido de moderado, superação desse ponto aqui, ou seja, o ponto que veio, eu vou mostrar esse ponto no gráfico semanal, vai ficar mais claro, que é um ponto um pouco mais relevante, que vai ser praticamente um fundo duplo no gráfico semanal. Mas de maneira geral, então, tendência indefinida, tendência de alta nos prazos maiores, passando por uma correção aqui da tendência de alta de prazo maior em duas etapas, que cria-se uma expectativa de poder ter algo mais para cima. O que realmente começa a trazer um sinal mais negativo. A perda de 16,32 reforça a chance de testar suporte, mas vão ficar muito próximos logo na sequência. Mas o mais negativo seria voltar para baixo dessa região aqui, dos R$ 15,13 a R$ 15,00 número redondo. Preço abaixo desse patamar começa a enfraquecer mais o cenário de alta de longo prazo do papel. No gráfico semanal, nós temos uma tendênciazinha de baixa, leve. Quando eu falo leve é que vai lá, gera sinal para pivô de baixo, mas não anda, e vem aqui em cima e volta aqui para baixo. Não está andando, está em cima do nível de suporte, que eu já comentei, uma das formas de entrada seria aqui mesmo, perfil bem arrojado, com menos capital, tentando pegar algo para cima. Segunda forma, superação de maio, que é isso aqui, ó, superar esse ponto aqui. Se voltar a subir, superar esse ponto. Então, gráfico semanal seria um sinal até de um pequeno W aqui. E um W maior seria isso aqui, ó. Vem aqui embaixo, fazendo um resumo aqui, seria algo assim, ó. E rompe tudo para cima, que rompe isso aqui, ó. R$ 18,93, que é um ponto lá de fundo anterior, de gap de baixa. Então, esse aqui seria por um perfil mais moderado, para romper aqui para voltar a compra de pensando em prazo maior em B13CA3. Então são pontos importantes. 18,02, depois 18,93, tem ainda 18,41, uma região bem relevante de resistência. De maneira geral, cenário indefinido aqui, assim, é uma tendência de baixa fraca, que eu posso falar de indefinido por conta das médias aqui, mas ainda mantendo um viés de baixa, considerando aí que perdeu a mínima do fundo anterior, perdeu aqui de novo, perdeu mais uma vez, e não consegue quebrar a sequência de topos descendentes. Olhando agora para o gráfico diário, então semanal a gente está olhando para a questão do curto para médio prazo, ainda vai apontando para baixo, o seu suporte principal aqui 16,53 a 16,32, que já foi comentado no gráfico mensal. E olhando agora para o gráfico diário, que a gente olha para o curtíssimo a curto prazo, está uma bagunça, virou indefinição total. Entraria comprando aqui, não entraria comprando aqui, a não ser que venha testar suporte um pouquinho mais abaixo. Vou até colocar um gráfico um pouquinho para cá. Essa região aqui que foi mais testada, se vier um movimento aqui assim, fazendo assim, ó, e aí bate aqui, supera a máxima do dia anterior, beleza, entra comprando, tentando pegar um movimento para essa região de gap, fechamento completo do gap, né, que seria a resistência do gap que vai de 17,55 a 17,70. E depois disso, um outro nível de resistência que passa aqui por um topo anterior, dois topos anteriores na casa dos R$ 17,85. Então a ideia seria, vou pegar uma compra aqui, algum sinal de alta depois de testar um suporte mais relevante aqui no gráfico diário em torno dos 16,89 e vou tentar pegar um movimento de subida até um patamar aqui mais acima. Essa seria a ideia, operando dentro de uma indefinição de tendência. Qual outra forma sendo mais cauteloso? Deixar sair dessa região aqui, ó. Vem aqui, supera os 18,02, que eu já comentei lá no gráfico semanal que seria algo bom. E que inclusive 18,02 é a máxima de maio, gera um sinal de alta no mensal, gera um sinal de alta no semanal. E a partir daí, fundo ascendente no gráfico diário acima de 17,85 ou mesmo R$ 17,70, compra de swing trade, fundo ascendente ou pivô de alta
no ativo. Então, de maneira geral, não seria um papel que eu já entraria de imediato, porque existem outros ativos mais interessantes. E dei aqui as opções para entrada de curto prazo, que é que teria que acontecer numa primeira sinalização para sendo um pouquinho mais arrojado em cima do suporte, que é que teria que acontecer aqui para um pouquinho sendo mais moderado na questão de buscar uma entrada depois que tiver algo mais relevante para cima. Comentei também pelo gráfico semanal quais são as formas aqui. Se fechar uma semana já para cima dos 18,02, já seria uma forma de buscar uma compra, principalmente se superar a máxima dessa semana que fechar acima dos 18,02, que já seria a confirmação do superação da máxima do gráfico mensal. Isso reforçaria a chance de buscar uma entrada tentando pegar de 3 a 10 semanas aqui para cima, de uma reversão de tendência de curto a médio prazo e também, logicamente, o gráfico diário, curto prazo alinhando aí para cima. Então, de maneira geral, um ativo que eu considero com um cenário bom para um prazo maior, mas faltando o sinal de alta que aumenta a chance de entrar um novo movimento de expansão do preço, seja no gráfico mensal, seja no gráfico semanal ou mesmo no gráfico diário. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise especial de B3. Um grande abraço e até a próxima.